Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Você que é aluno do terceiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia, seja bem-vindo a mais uma aulinha de Química Orgânica. Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida a gente separou um material bacana para vocês. Lembrando que ainda estamos falando sobre nas funções, nitrogenadas. E hoje nós vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre essas funções. Então vamos lá para a nossa aulinha? A aula de número 15. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Prestem muita atenção, viu, pessoal? Principalmente quando a gente estiver trabalhando essas duas funções. Por mais que elas possam ser um pouco parecidas, eu quero que vocês prestem atenção para a gente aprender e conseguir diferenciar uma da outra e principalmente também aprender as nomenclaturas para cada uma dessas funções. Os nitros compostos, eles já são mais fáceis de identificar. Apesar de também ter o nitrogênio nessa função, aqui a gente vai conseguir identificar com mais facilidade devido à presença do oxigênio junto com o nitrogênio. Tranquilo? Então, vamos a habilidades da aula de hoje. Como habilidades nós temos compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. E vamos às nitrilas. As nitrilas são compostos que possuem o grupo nitrila, que é o nitrogênio ligado aqui, com o carbono, e esse carbono aqui vai fazer ligação com outro carbono, ou seja, nessa ligação que está aqui, em aberto, vai ocorrer a ligação com algum outro grupo orgânico. Então, como grupo funcional, nós temos esses dois aqui. Então, vamos observar como que ocorre. Aqui nós temos o nosso ácido cianídrico, aqui nós temos o nosso composto, tá? Onde você observa o carbono, ligação tripla com o nitrogênio. E o carbono, para ter a sua estabilidade, ele está aqui, ligado com o hidrogênio. O que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui que está ligado ao carbono, ele vai sair. Por isso que tem esse H aqui, negativo, ou seja, menos H, quer dizer que ele vai sair. Quem vai entrar? Um grupo orgânico vai entrar aqui. Esse grupo orgânico pode ser um alquila ou arila. Alquila são grupos não aromáticos e arilas são grupos aromáticos. E aí, no final, nós vamos ter as nitrilas, que é quando eu tenho a ligação desse carbono com um grupo orgânico aqui, que está sendo representado pela letra R. O menor representante da função nitrila é a etanonitrila. E o mais importante é a acrilonitrila. Eu tenho a língua travada para esses nomes, mas olha só. A acrilonitrila é o mais importante porque ele é o precursor do polímero acrílico. Pelo nomezinho aqui que a gente acabou de ver, etanonitrila, já dá para a gente ter uma noção de como é feita a nomenclatura desses compostos. Lembrando sempre que você tem que aprender a identificar o grupo funcional, que é esse grupo aqui, aqui em cima, com o nitrogênio. Ele é o grupo funcional. Tem um detalhe muito importante, pessoal, com relação ao grupo funcional das nitrilas, que vocês devem observar. Ali no grupo funcional, a gente está mostrando a ligação tripla, aqui, carbono e nitrogênio, ligação tripla. Só que, não necessariamente, quando a gente for ver alguns exemplos, essa ligação vai estar ali exposta para você, visualmente. Em alguns momentos vai estar o carbono e o nitrogênio do lado, juntinhos.
Aí você já tem que lembrar que eu não, né? A química em si, ela oculta algumas ligações para facilitar a representação simplificada do composto. Então, essa ligação aqui que a gente está vendo, tripla, entre o carbono e o nitrogênio, pode ser ocultada no nosso composto. Mas lembre-se, o carbono faz 4 ligações. Se ele está fazendo uma ligação com um grupo orgânico, as outras 3 terão que ser feitas com o nitrogênio. Tranquilo? Então, vamos continuar lá para a gente ver um pouquinho mais sobre a nomenclatura das nitrilas. Bom, a nomenclatura oficial, ou seja, da IUPAC, dos compostos de nitrila, é dada utilizando o sufixo nitrila. Ou seja, se eu falo sufixo, estou falando de terminação. Então, eu vou dar o nome da cadeia principal, normalmente, e depois adiciono o sufixo, ou seja, a terminação nitrila. Olha como é que vai ficar. A gente vai dar o nome do hidrocarboneto e vai adicionar a terminação nitrila. Quando a gente vai dar o nome de uma cadeia orgânica, eu vejo primeiro, se tiver ramificação, vai vir o nome da ramificação, né? Daí eu vou dar o nome da cadeia principal, onde eu tenho que ver o número de carbonos e o tipo de ligação, né? Aqui no número de carbono a gente usa os prefixos met e et, e no tipo de ligação a gente usa os infixos an, en e in. E termina com o nome da função, que nesse caso aqui é nitrila. Vamos aos exemplos. Olha só, aqui nós temos uma nitrila e ela tem 2 átomos de carbono. Então, você vai dar um nome de acordo com as regrinhas que nós trabalhamos até hoje. Prefixo para 2 carbonos é et. Aí você vai olhar a ligação aqui, ó, entre esses átomos de carbono, que é a ligação simples. E aí você vai dizer o quê, então? Que o nome desse composto é o etano nitrila. Olha só. Eu dou o nome da cadeia, normalmente, se eu não tivesse essa função nitrila aqui, o nome do composto seria etano, né? Então, eu só adiciono a terminação nitrila. Olha outro exemplo. Observem que a nossa função nitrila, ela está ligada diretamente a quem? Ao benzeno, né? Você pode observar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o nome da minha cadeia, que é benzeno, e coloco a terminação nitrila. E aí fica benzeno nitrila, como o nome do composto. E quando tiver ramificação e tiver ligação dupla? Primeiro passo, eu sempre tenho que estar olhando qual é a minha cadeia principal. E a cadeia principal é aquela que tiver a maior quantidade de carbonos e estiver englobando ali, estiver junto também, a ligação dupla. Então, a minha cadeia principal vai ser essa daqui que eu estou circulando, ó. Ela é a minha cadeia principal. O que estiver fora da cadeia principal é a ramificação. E nesse caso, nós temos uma ramificação. E ela tem nome, o nome dela é metil. Nós já vimos bastante, né, nas nossas aulas. O que eu preciso fazer para dar o nome para essa função aqui, para esse grupo orgânico? Preciso numerar, começando pela extremidade mais próxima, nesse caso, do nosso grupo funcional, que é a nitrila. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Como eu tenho ramificação, eu vou ter que colocar, primeiro, o número do carbono onde a ramificação está, depois o nome dela. Vai ficar 3, metil. E aí eu vou dar o nome da minha cadeia, mostrando onde a minha ligação dupla está. Ela está aqui entre o carbono 3 e 4, então vai ser o carbono 3.
E vai ficar assim, ó. 3-metil, que é referente à minha ramificação no carbono 3. Pente, por quê? Porque nós temos 5 átomos de carbono no total. 3-eno. Por que 3-eno? Porque no carbono 3 nós temos a ligação dupla, a insaturação. E aí eu uso a terminação nitrila. Lembrando, pessoal, que nessa situação aqui, como a gente vai usar a terminação nitrila, nós sempre vamos usar o ozinho no final do nome aqui, do hidrocarboneto. Então fica 3-enonitrila, tá, pessoal? Alguma dúvida será aqui? Eu acho que ficou bem claro como é que é feito o passo a passo, né? Nós sempre vamos utilizar a regrinha que nós aprendemos em relação ao nome do carbono. Se tivesse mais de uma ramificação, você iria olhar. Se fossem ramificações iguais, aí você ia usar o prefixo di ou tri, dependendo da quantidade que aparecesse. Se fossem ramificações diferentes, você iria colocar em ordem alfabética. Por exemplo, etil vem antes de metil. Tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos nitrilas, né? As nitrilas são substâncias polares por causa da ligação tripla de nitrogênio e carbono, apesar de não formarem ligações de hidrogênio entre as moléculas, mas elas fazem ligações de hidrogênio com a água, tá, pessoal? Portanto, as nitrilas de baixa massa molecular têm ponto de ebulição relativamente baixo e são solúveis em água. O que quer dizer baixa massa molecular? Aqui, pessoal, refere-se às nitrilas com a menor quantidade de carbonos possíveis, tá? Quanto menor for a sua cadeia carbônica, menor também será a massa molecular do meu composto. Então, olha só aqui, ó. Aqui nós temos a etanonitrila, de ponto de ebulição 82 graus Celsius, e a massa dela aqui, molecular, ó, 41 gramas por mol. Quando eu tenho uma nitrila com um pouco maior de massa molecular, observa aqui, ó, já tenho 3 átomos de carbono, o ponto de ebulição dela já aumenta um pouco mais, ó. Foi para 97 graus Celsius. A massa dela também aumentou pela quantidade de átomos que eu tenho a mais. Ficou 55 gramas por mol. O que significa 55 gramas por mol? Conteúdo lá do segundo ano. Significa que a cada 1 mol dessa substância, nós temos em massa 50, no caso aqui, 41 gramas dela. Na propanonitrila, a cada 1 mol dessa substância, nós vamos ter 55 gramas dela. Tranquilo? Então, vamos praticar. Aprender fazendo. Aqui a gente tem um exemplo para a gente trabalhar que fala o seguinte. Na fabricação de alguns tipos de cobertores e tapetes, é usado um material sintético fabricado a partir de uma nitrila. Desenhe a fórmula estrutural e dê o nome deste composto, sabendo que sua fórmula molecular é C3H3N. Então, pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo bem bacana, o que quer dizer que pode ser um pouco mais difícil para vocês, né? Quando o professor gosta de uma questão, você já pensa logo. É difícil, o professor gostou, mas o que você vai fazer? Ele está falando ali, ele traz para você um texto de suporte, dizendo que existe uma nitrila que é usada na fabricação de cobertores e tapetes. E ele dá para a gente a fórmula molecular, ou seja, quantos átomos tem nesse composto, nessa substância, e quais átomos são. No caso, tem 3 átomos de carbono, 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. E aí ele quer que você monte a estrutura e dê um nome desse composto. E aí a gente vai fazer agora junto no passo a passo para você entender
como é que monta. E isso serve, pessoal, para montagem de todos os compostos que a gente já trabalhou, tá bom? Então, vamos lá para a nossa resposta. Se a gente for observar aqui, ó, ele está falando que pertence à função nitrila. Então, você já tem que lembrar, obrigatoriamente, que nós vamos ter esse grupo funcional aqui, ó. Então, um desses carbonos já vai estar aqui, junto com o nitrogênio. Eu já sei que nitrogênio eu não vou usar mais. E aí eu vou montar a minha estrutura tendo isso em mente. Como para manter a valência, nós temos que lembrar que o nosso carbono é tetravalente, ele sempre vai estar realizando 4 ligações. Então, ele diz que são 3 carbonos, aí você distribui 3 carbonos. Posso colocar um carbono a mais aqui? Não. A minha fórmula molecular diz que são 3 e eu tenho que respeitar isso. Aí eu tenho que lembrar, desses 3 carbonos, um deles vai estar ligado aqui, ó, ao nitrogênio, porque pertence ao grupo funcional das nitrilas. E a outra ligação desse carbono vai ser feita com o carbono aqui atrás. Sabendo que esse, por sua vez, vai se ligar ao carbono aqui, ó, de trás, que vai ter 2 hidrogênios. E essa é a minha fórmula estrutural desse composto. Aí você pergunta, professora, como que a senhora sabia que tinha que ter uma ligação dupla aqui? Como que eu vou saber que eu preciso colocar uma ligação dupla ou até uma ligação tripla entre os átomos de carbono? Vamos lá. Ele disse no enunciado que existem 3 átomos de carbono e 3 de nitrogênio. O carbono está aqui, ó. 1, 2, 3. Não posso colocar mais nem menos. O nitrogênio está aqui, ó, ligado no primeiro carbono. Então, também nitrogênio não coloco mais. Como eu só tenho 3 átomos de hidrogênio para distribuir, eu posso dizer que um vai ficar com esse, porque o meu carbono da frente, eu vou até apagar um pouco o que eu já rasurei para a gente entender melhor. O meu carbono da frente, esse aqui, ó, ele já tem as 4 ligações dele feitas, certo? Ó, 3 com o nitrogênio e uma com esse carbono aqui de trás. Ele não faz mais nenhuma ligação. Já o outro carbono que está atrás dele, carbono 2, vou chamar ele de carbono 2, olha o que acontece com ele. Ele tem só a ligação do carbono da frente. Então, nele, eu posso colocar um hidrogênio. Os outros 2 eu posso colocar nesse daqui. Acabou os hidrogênios, eu não tenho mais, eu já usei 3. Sendo que esse colega aqui não está com as 4 ligações e nem esse da frente. Então, vai ter que fazer o quê? Uma ligação dupla. Vamos fazer junto aqui, ó. 3 átomos de carbono, sendo que esse primeiro pertence à função nitrila, então ele tem que estar ligado com o nitrogênio. O número 1 aqui já tem 4 ligações, mas o carbono 2 só tem 2. Se eu colocar aqui para ele os 2 hidrogênios, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar aqui, ó, uma ligação dupla, perdão. Deixa eu apagar. Uma ligação dupla aqui para trás. E aí, aqui vai ficar com quantos hidrogênios? Só mais um, né? Porque eu só tenho 3. Aí, olha só. Esse daqui não pode ficar com esses 2 mais. Por quê? Porque ele vai ter uma ligação aqui, 2, 3, 4, 5. E o carbono não pode ter 5 ligações, então eu não posso colocar esses 2 hidrogênios aqui. Então, eu vou colocar só um. Aí fica como se eu coloco só um lá? Aqui fica faltando hidrogênio e na nossa fórmula molecular, que são 3, fica sobrando. Então, os 2 hidrogênios vêm para onde? Para o nosso último carbono, que é o carbono número 3. Ficando essa estrutura aqui, que é a estrutura que está no quadro para vocês, ó. Como é que é o nome desse composto? Aí eu vou dar o nome. Propeno-nitrila. Por que eno? Porque eu tenho ligação dupla.
Preciso numerar? Não necessariamente. A gente viu que a ligação dupla não pode acontecer aqui na frente, né? Ó, aqui não pode. Ela só vai acontecer aqui. Então, eu não preciso numerar. Mas se você quiser, não vai estar errado. Só não há a necessidade. Tranquilo? Eu sei que pode parecer um pouco complexa essas questões, mas elas são muito corriqueiras de caírem em exercícios e provas também. Então, muita atenção na hora da resolução dessas questões, tranquilo? E vamos às funções das isonitrilas. As isonitrilas também são chamadas de isocianetos ou ainda de carbilaminas. Olha que nome diferente! Carbilaminas é um dos nomes mais utilizados como oficial das isonitrilas, tá, pessoal? São compostos contendo o grupo funcional, que é aqui, ó, nitrogênio, fazendo uma ligação simples com um grupo orgânico aqui para trás, nesse sentido aqui para trás, e uma ligação dupla com o carbono. E essa setinha aqui está indicando uma ligação dativa, tá? Então, as nossas isonitrilas, elas têm como grupo funcional esse tipo de ligação. Você vai identificar o grupo funcional das isonitrilas sempre que você vê uma ligação com o nitrogênio, aonde observe que o nosso carbono está na ponta, enquanto o nitrogênio está atrás, fazendo a ligação com os grupos orgânicos que vão vir. E sempre vai ocorrer a ligação dupla acompanhada de uma ligação dativa ou coordenada, que é essa setinha embaixo. E esses compostos, eles são derivados hipotéticos, ou seja, supõe-se, né, que eles são derivados do ácido isocianídrico, que é esse ácido representado aqui, ó. Vindo daí os seus nomes de isocianetos. As isonitrilas são isômeros das nitrilas, porém menos estáveis que estas. O que é isômeros, hein, gente? Que nomezinho diferente. Pessoal, isomeria é um assunto que nós vamos estudar a partir da aula 20, viu? É um assunto dentro da química orgânica. E eu já vou dar logo antecipado aqui para vocês para a gente entender o que isso significa. Isômero significa que esse composto tem a mesma fórmula molecular que as nitrilas, porém, a sua fórmula estrutural, o seu grupo funcional é diferente, tá? Quando a gente for representar uma nitrila e uma isonitrila somente pela fórmula molecular, elas podem ser iguais, porque vai ter a mesma quantidade de átomos para uma e para outra. Quando a gente vai montar as ligações e vai observar como elas ocorrem, aí a gente observa que elas são diferentes, tá? Então, a isomeria é quando funções diferentes, cadeias orgânicas diferentes, apresentam a mesma fórmula molecular. E a gente vai aprofundar bastante sobre esse conteúdo lá na nossa aula 20 e na aula 21 também. Tranquilo? Então, vamos continuar para a gente ver alguns exemplos aqui das nossas isonitrilas. Observem aqui, ó. Aqui nós temos uma isonitrila, aqui o nosso grupo funcional, e elas dão origem às nossas nitrilas, isso quando são aquecidas a 250 graus Celsius. As isonitrilas, pessoal, elas são menos estáveis que as nitrilas, que por sua vez são mais estáveis, tá? Então, vai ser mais comum serem encontradas nitrilas do que isonitrilas. Tranquilo. Mas a gente sabe que elas existem e existe um modo correto de dar um nome e de identificar esses grupos funcionais. Se a gente for observar aqui, ó, a diferença de uma para outra, nas isonitrilas, as ligações com os grupos orgânicos ocorrem no nitrogênio. Já nas nitrilas, as ligações
com os grupos orgânicos ocorre no carbono. Isso é uma grande diferença, fora a ligação dativa entre o nitrogênio e o carbono que ocorrem aqui nas isonitrilas. E a nomenclatura, como é que vai ficar? Bom, a nomenclatura das isonitrilas é feita da seguinte forma. Olha, aqui nós temos uma isonitrila que tem apenas um átomo de carbono. Então, nós podemos chamar de isocianeto de metila, usando o nome do radical. E quando eu falo o nome do radical, quer dizer a terminação ila, né? A terminação metil, etil. Ou nós podemos usar o nome do radical, que está ligado aqui ao nitrogênio, e a terminação carbilamina também está correta. Essa segunda aqui é a mais aceita como oficial pela IUPAC, viu? Mas você vai encontrar as duas maneiras. Na nossa avaliação e até mesmo nas nossas atividades, se for uma questão aberta, as duas respostas estariam corretas. Você iria observar aquela que você se identifica, que tem mais facilidade, e a gente aceita normalmente como a resposta correta, tá? Mas é muito interessante a gente conhecer as duas maneiras, porque elas caem no vestibular, caem no Enem, e a gente não tem como prever qual vai ser a nomenclatura que estará sendo utilizada. Então, frisa aí na sua mente. Ela pode ser chamada de isocianeto e depois utiliza o nome do radical, que nesse caso, como só tem um carbono, é metila. Ah, pessoal, um detalhe muito importante. Esse carbono aqui, ó, ele não entra na contagem de átomos de carbono para dar o nome da nossa cadeia, porque ele faz parte do nosso grupo funcional. E como o nitrogênio está entre ele e os demais grupos que estão por se ligar no nitrogênio, ele não entra nessa contagem. Por quê? À primeira vista você pode pensar, mas professora, tem 2 átomos de carbono aí, mas não é. O grupo que vai levar o nome de metila, etila, ou seja qual for, é aquele que vai estar fazendo ligação para cá com o nitrogênio, tá? Então aqui eu só tenho um carbono, por isso que a gente utilizou a terminação metila. E quando você for usar o nome com a terminação carbilamina, lembre-se, você vai utilizar somente o nome do radical. Metil, etil, propil. Você só vai utilizar a terminação ila quando você utilizar a nomenclatura usando aqui, ó, o isocianeto, tá? Aí você fala isocianeto de e aí usa a terminação ila no final. Vamos ver outro exemplo aqui. Nesse caso, olha só, ligado ao nitrogênio nós temos 2 átomos de carbono, né? Ó, uma sequência de 2 átomos de carbono. Ou seja, esse daqui é o nosso grupo substituinte. Ele é o quê? Como ele tem 2 átomos, ele é um etil. Esse é o nome dele. Se você for usar a nomenclatura utilizando isocianeto de etila, sempre coloca o azinho no final. Etila. Se você prefere utilizar a terminação carbilamina, que é a nomenclatura oficial, aí você não coloca o azinho no final. Você vai usar o quê? O nome etil, do jeitinho que ele está aqui. E aí fica etilcarbilamina, tudo junto. Vamos aqui praticar para a gente poder fixar melhor o que a gente viu sobre as isonitrilas. Olha só, os isonitrilos são muito utilizados em síntese orgânicas, que participam da formação de outras substâncias orgânicas, como os polímeros sintéticos e borracha sintética. O isocianeto de butila apresenta a fórmula molecular 2 pontos. Ele quer que você determine a fórmula molecular do isocianeto de butila. Ai, professora, tem que desenhar a fórmula para poder saber? É a melhor maneira de você fazer. Não existe um modo simples, né? Então, o que você vai observar?
que nós temos 4 átomos de carbono na nossa cadeia carbônica. Professora, como é que você sabe disso? Está aqui, ó, but. But é o prefixo para 4. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho aqui 4 carbonos. Então, vamos lá. 4 carbonos, certo? Como eu estou falando do isocianeto, ou seja, de uma isonitrila, eu tenho que lembrar que aqui eu vou ter o nitrogênio, certo? E esse nitrogênio vai estar fazendo ligações com quem? Com o carbono. Não vai ser assim? Então, eu já sei, só por aqui, que eu vou ter uma fórmula molecular que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ainda nem terminei a molécula, mas eu já sei que terá 5 carbonos. Isso faz com que 3 destas opções aqui sejam eliminadas. Ó, a letra A, porque traz só 4 carbonos. A letra D também e a letra E também. Ficamos entre a letra B e a letra C. E aí, o que vai determinar qual delas é a correta vai ser a quantidade de hidrogênio. Porque nitrogênio, ó, só tem 1. E realmente, só tem 1 na nossa fórmula. Aí você vai fazer o quê? Vai observar as ligações aqui entre os nossos átomos de carbono com os hidrogênios. Lembrando que o carbono, ó, eles já vão ter uma ligação com o outro átomo de carbono. Vamos nesse carbono número 2. Ele já tem 2 ligações, uma com o nitrogênio e uma com o carbono atrás dele. Quantos hidrogênios nós iremos colocar para ele? 2, né? E aí ele fica com 4. Carbono número 3, ele já tem uma ligação aqui na frente e uma aqui para trás. E aí nós vamos colocar 2 também. Carbono número 4, ele tem aqui, ó, uma ligação para trás e uma para frente. Então, já tem 2 ligações. A gente coloca aqui para ele mais 2 ligações, ou seja, 2 hidrogênios. E o carbono número 5 tem apenas uma ligação com o carbono 4, então, para ele vão 3 hidrogênios. Agora, você soma. 2 com 2, 4, com 2, 6, com 3, 9. Então, para a gente aqui, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Vamos ver se está certo? Olha aí. Olha, eu acertei. Alternativa C. Até parece que eu já sabia a resposta. Então, ficou fácil, né, pessoal? Lembrando, como ele pediu fórmula molecular, poderia ser uma pegadinha. Porque o butila aqui refere somente aos carbonos que estão ligados ao nitrogênio. E ele não refere-se ao primeiro carbono lá da ponta, viu? Então, não poderia ser 4 carbonos, e sim 5. Nitrocompostos. Esses compostos são um estouro. Eles são compostos que possuem um ou mais grupos nitro. Qual é o grupo nitro? NO2. Quando a gente tiver esse grupo funcional ligado a um grupo orgânico, nós temos um nitrocomposto, tá? Ele sempre vai estar ligado a um carbono. Isso por quê? Porque esse nitrocomposto aqui, ó, esse grupo funcional, ele vai substituir um átomo de hidrogênio do nosso isocianeto de hidrogênio. Aqui, ó, tá vendo? Ele substitui esse átomo de hidrogênio aqui e vai fazer a ligação formando o grupo funcional, que a gente chama de grupo nitro. Tem o menor, no caso, o menor nitro composto, ele representa a função, meu Deus, quase que não sai o raciocínio. O menor nitro composto que representa essa função, ele é o nitrometano. Então, observa aqui, ó, o nomezinho que eu acabei de falar. Nesse caso dos nitros compostos, o nome da função vai vir antes do nome da nossa cadeia. Quando eu falo nitrometano, significa o quê? Que a minha cadeia tem um carbono, por isso que recebe o nome de metano. E a esse carbono nós temos a ligação do grupo nitro.
Por isso o nome nitrometano. E ele é utilizado como aditivo na gasolina de aeromodelos. O nitro composto mais conhecido é o trinitrotolueno, que é o famoso TNT. Olha só a estrutura dele aqui. E ele é muito conhecido, né? Vocês já ouviram falar esse nomezinho? Principalmente em desenho animado, quando vai ter o uso de explosivos. Aí aparece lá TNT na dinamite, ou TNT naquele dispositivo que ativa a dinamite. Pois é esse nitro composto mesmo que você está pensando. Ele é utilizado em explosivos, sim. E só para a gente fechar essa parte da nomenclatura, olha só como é que ela é feita. O grupo nitro, ele é tratado como um grupo substituinte, ou seja, ele é tratado como uma ramificação na cadeia principal dos demais compostos orgânicos. A nomenclatura oficial dos nitros compostos é dada pela adição do prefixo nitro ao nome do hidrocarboneto ligado à função nitro. Então, ficaria nome nitro aqui, ó. Depois, o nome do meu hidrocarboneto. Então, observa aqui. Eu tenho apenas um carbono ligado ao meu grupo nitro. Para dar o nome dessa estrutura, eu vou colocar o nome nitro e depois o nome do meu hidrocarboneto normalmente, do meu hidrocarboneto, viu, pessoal? Não é do radical metil, não é. É do meu hidrocarboneto metano. Então, fica nitrometano. Olha só alguns exemplos aqui. Nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, vai ficar como o nome? Vou colocar o nome da função nitro e o nome da cadeia. Se eu for dar o nome dessa cadeia aqui, como ela só tem ligação simples, vai ser um propano. Então, fica nitropropano. Olha outro exemplo. O nitro está aqui ligado diretamente ao nosso benzeno. Então, como é que vai ficar o nome? Nitrobenzeno. Professora, e agora? Eu tenho aqui 1, 2, 3 grupos nitros e ainda tem a bendita de uma ramificação ligada ao benzeno. Como é que eu faço? Aí, nesse caso aqui, ele tem um nome específico que a gente acabou de ver, que é o TNT, né? Que é o trinitrotolueno, tá, pessoal? E algumas propriedades dos nitros compostos. Os nitroalcanos, ou seja, aqueles nitros compostos ligados às cadeias dos alcanos, ligação simples, eles são líquidos, incolores, polares, insolúveis em água e usados como solventes e intermediários em síntese orgânicas. Os nitros aromáticos, ou seja, quando o meu grupo nitro está ligado a um anel aromático, dos quais o nitrobenzeno é o mais simples, são mais importantes devido ao grande uso na fabricação de corantes e também de explosivos. É oportuno também lembrar que o grupo nitro aqui é denominado, esse grupo NO, sem o 2 no final. Ele é denominado como nitroso e ele dá origem aos compostos nitrosos, que são esses compostos aqui, que também existem, viu, pessoal? Algumas aplicações práticas dos nitros compostos. O nitrobenzeno, ele é o mais importante dos nitros compostos. Trata-se de um líquido amarelo, tóxico, viu, pessoal? Muito cuidado. Mais denso que a água e insolúvel em meio aquoso, né? É muito usado como solvente de substâncias orgânicas. O trinitroglicerina, que é o TNG, ele é utilizado como explosivo e também como vasodilatador coronário em caso de risco de infarto. E só para fechar, mais um Aprender Fazendo, que fala o seguinte: o composto trinitrotolueno, TNT,
é um explosivo usado para fins militares e em demolições. Neste composto, o número de átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio por molécula, respectivamente, é. E aí, o que a gente tem que fazer? Aqui eu dou a resposta, é a letra D. 3 átomos de nitrogênio, 5 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a estrutura e contar. Olha só, já tenho 3 hidrogênios aqui. Daí eu vou ter hidrogênio aqui, 4, 5. E aí eu vou ter quantos nitrogênios? Vou ter 1, 2, 3. E oxigênios? Eu vou ter 2, 4, 6. E aí a gente tem que o número total de nitrogênios, hidrogênios e oxigênios é 3, 5 e 6. Só para dar aquela pincelada do resumo das funções nitrogenadas, nós vimos as aminas, as amidas, as nitrilas, isonitrilas e os nitros compostos. E não acabou não, viu, pessoal? Já já tem a revisão.